A minha história com café, ela começou mais ou menos em 2012 e 2014. E ela foi justamente quando eu comecei a trabalhar em uma cafeteria lá na Savassi, um bairro aqui de Belo Horizonte. E eu recebi um treinamento, ou um discipulado, né? A gente não sabe exatamente como separar essas duas coisas. E eu aprendi a diferença que existe entre dois tipos de café, o café tradicional e o café especial. O café especial é aquele café que vem de um grão selecionado, né? Existem centenas de espécies de café. Lá naquela cafeteria eu trabalhava com café arábica e eu aprendi como que era a produção, de onde surgiu e como se preparava, né? E a diferença do café tradicional, que é aquele café que a gente consome no supermercado, né? A diferença entre os dois basicamente é que o café tradicional, ele na verdade é um resto de café, não tem seleção, não tem assim um padrão de produção, né? De agricultura ali. Então são colhidos grãos maduros, verdes ou podres, pedras, insetos, galhos, todo tipo de impureza ali é torrado, né? Assim, em altas temperaturas, o que fica meio carbonizado e com gosto padrão. Por isso que o café que a gente toma, desse café tradicional, é um café sempre preto e um café amargo, que a torra faz com que todas essas coisas se misturem ali e a gente não consiga fazer essa diferenciação. Para completar, como que a gente toma esse café? A gente manda açúcar, não é isso? Para que a açúcar disfarce o gosto do café e aí a gente então consiga tomar esse café. E a gente fica viciado mais na açúcar do que no gosto do café. É quase intragável tomar café sem açúcar, porque se a gente tomasse esse café puro que a gente faz ali, o café forte, o café tradicional, a gente realmente sentiria o gosto daquele café e veria assim a baixa qualidade que esse café tradicional tem. E isso independente da marca, basicamente é o mesmo gosto ali. Nossa, o café tá amargo. E começou, hein? Vamos ver, hein, ó. Comigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colheres. Você tá doido? Em contrapartida, o café especial já é um café selecionado, como eu disse, ele é colhido de maneira diferente, a torra é feita diferente, né? Diferente como? Selecionada, é pensada, é estudada, né? Os grãos que são colhidos são grãos maduros, prontos realmente para colheita, não é colhido galho, pedra, nada, realmente dá muito mais trabalho produzir o café especial. Esse café é torrado numa torra média, né? Ele não é super torrado ou extra forte, porque muito calor, muita torra, você queimaria o café e perderia então as suas propriedades nutritivas e até o próprio sabor também, né? Então por isso que o café especial no supermercado ele é mais caro do que o café tradicional. E a diferença é quase que o dobro, às vezes o triplo, mas assim, a qualidade, né, o retorno que a gente tem em sabor é muito superior, é muito melhor, o que faz com que o café especial não precise de adicionar açúcar ou aditivos, né? Então a gente pode tomar o café puro, a gente consegue sentir o gosto, né, as variações. Então é isso, a gente tem dois desafios na questão do café, né? Habituar o nosso paladar a tomar café, café bom, a sentir o gosto, né? E abandonar ali o açúcar. Então lá na igreja lá, as pessoas já me conhecem, eu faço propaganda de café, eu evangelizo a pessoa abandonar açúcar, começar a tomar um café de melhor qualidade, né? Faz questão realmente de mostrar para a pessoa os benefícios de tomar um café de uma melhor qualidade e a gente vai tentando buscar realmente melhorar isso aí. Hoje em dia você já consegue ter acesso a bons cafés e a qualidade mesmo que ele pode proporcionar. Mas esse vídeo aqui não é um vídeo falando sobre café. Apesar dessa aula toda que eu dei sobre café, esse é um vídeo falando sobre o evangelho e como a imagem do café, ou essa representação do café, pode nos ajudar a compreender a importância do verdadeiro evangelho, do evangelho especial, que na verdade é o evangelho, né? Os outros evangelhos ou falsos evangelhos são milhares de coisas, aditivos ou açúcar ou impurezas misturado ao evangelho, o que faz com que esse evangelho não seja o real ou verdadeiro. E é sobre isso que eu vou falar. O evangelho, ele por si só é puro, já é especial. O evangelho por si só já tem uma doçura, uma pureza, característicos do evangelho, característico das boas novas de que Jesus é de fato Deus, que veio em carne, se tornou ser humano e foi à cruz por nossos pecados para que pudesse nos proporcionar vida no reino de Deus. O evangelho por si só e todas as riquezas
que ele tem, riquezas nutritivas e significativas, já seria suficiente para que a gente pudesse desfrutar de coisas extraordinárias em Deus. Entretanto, aquilo que nós chamamos de evangelho tradicional não é tradicional porque faz parte da tradição cristã, mas é tradicional porque se tornou algo cultural. O evangelicalismo brasileiro, ou os evangélicos brasileiros, eles estão tão acostumados a misturar aditivos, impurezas ao evangelho para que o evangelho se torne algo tragável, que a gente perdeu a natureza e as características principais do que realmente é o evangelho. Por isso que é tão difícil você desacostumar uma pessoa a escutar pregações evangélicas com características egoístas, triunfalistas. É por isso que esses aditivos, essas impurezas que são misturadas ao evangelho, tornam tão atrativa a experiência evangélica. As pessoas elas vão acostumando a consumir as impurezas que vêm no evangelho de uma maneira que isso vai se tornando natural. E assim, a gente precisa poder trazer a imagem aqui que eu usei do café especial e o café tradicional para falar sobre o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele não precisa de aditivos e ele não precisa dessas coisas. Pelo contrário, essas coisas que vão se misturando, essas impurezas, sofismas, heresias, dogmas, religiosidade, coach, essas coisas do nosso tempo, que vão se misturando ao evangelho e vai tornando ele atrativo. Algumas pessoas até dizem, não, a gente não pode pregar o evangelho direto para uma pessoa porque a gente tem que primeiro trazer alguma coisa que vai atrair a pessoa. E a pergunta que eu fico me fazendo existe algo mais atraente para o pecador do que as boas novas do evangelho? Mas a gente está tão acostumado a tomar ou a consumir esse evangelho cheio de misturas e no final a gente coloca bastante açúcar, bastante doçura mundana. Por isso que eu falo que aqui na igreja eu tenho uma coisa que é o seguinte, eu gasto o dobro de tempo e de esforço e de trabalho para poder pregar o evangelho, discipular o evangelho para pessoas que vêm de outras congregações do que eu tenho com pessoas que estão descobrindo o evangelho pela primeira vez. É mais fácil, na linguagem do café, é mais fácil você ajudar as pessoas a tomarem um bom café e elas nunca provaram café e elas, isso é café, que gosto bom, consigo sentir esse gosto, esse cheiro, do que você fazer com que uma pessoa abandone o café tradicional com açúcar por um café especial sem açúcar. Então, isso também é verdade para o evangelho, Quando você está buscando boas práticas doutrinárias evangélicas e elas são puramente fundamentadas na palavra de Deus, sem aqueles sofismas, sem aquelas coisas que a gente vai introduzindo ao longo do tempo, que a gente já vem aprendendo isso, muita gente já chega na igreja assim, cheio de manias, culturas, cheio de coisas assim que ela ouviu e sem fundamento bíblico nenhum, mas como ela acostumou a consumir o evangelho com aquilo, ela associa as duas coisas e, na verdade, ela está consumindo um evangelho tradicional, mas que é um falso evangelho, É tradicional no sentido de cultural, é um evangelho cultural, mas não é um evangelho bíblico, o evangelho verdadeiro. Você não precisa ser um apreciador de café para ser um bom cristão. Esse vídeo não é sobre café, é sobre o evangelho. Você não precisa tirar açúcar do seu café e nem trocar de café. Vai que o tradicional é o que você gosta e você se acostuma com isso e não quer mudar. Não tem problema nenhum. Você ainda pode ser um bom cristão. E eu conheço várias pessoas que adoram esse café queimado, cheio de açúcar, e são pessoas de Deus, realmente são homens e mulheres de Deus. O que você não pode é achar que é normal misturar tantas coisas que Jesus condenou, que os apóstolos condenaram, e essas pessoas misturarem essas coisas à verdade do evangelho e você consumir isso sem fazer cara feia. Amargo mesmo não é o gosto do verdadeiro evangelho. Amargo é você consumir heresias e um falso evangelho. A gente vive essa crise no nosso país e em todo lugar do mundo, onde milhares de igrejas estão consumindo um péssimo evangelho, um evangelho de baixa qualidade, porque ele não é rico em escritura e para que isso seja aceito, as pessoas estão jogando coisas doces, açúcar. Nós vamos precisar amadurecer o nosso paladar para perceber as verdades nutritivas e que podem realmente nos trazer vida.
Gente, olha só, esse vídeo deu um pouquinho de trabalho para fazer e editar, mas ele é feito com muito carinho e eu queria pedir aí o seu like, que você possa curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e compartilhar com um amigo que precisa descobrir não que café arábica ou café especial é melhor do que café tradicional, mas que precisa saber que evangelho é coisa séria e é especial e de alta qualidade. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo.